Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de histórias. Vamos ao objeto de conhecimento. Aula de número 20, o Ocidente Clássico, aspectos da cultura na Grécia e em Roma. Detalhamento, discutindo a Antiguidade Clássica. E agora você separa o seu caderno, as suas canetas e tome nota dos pontos importantes. Vamos à aula. Maravilha! A nossa aula, ela terá uma temática extremamente importante para a compreensão da civilização, principalmente a civilização do Ocidente. Estamos falando justamente da Antiguidade Clássica. A Antiguidade Clássica irá moldar muitos componentes da sociedade em que estamos inseridos. Essa expressão, ela se refere justamente ao quê? Se você pegar e me perguntar, professor, mas o que significa, afinal de contas, essa Antiguidade Clássica? Olha, é necessário lembrar que, ali pelo século XIX, os historiadores e a história vão dividir os momentos da humanidade em 5 grandes períodos. Essa divisão ela vai ocorrer para que os estudos da história, os estudos a respeito do passado, eles se tornassem mais acessíveis. Então, foi feita uma divisão dos tempos históricos. E essa divisão, ela ocorre em 5 grandes períodos. Vamos verificá-los? O primeiro período é o da pré-história, que vem até o surgimento da escrita, ali por volta mais ou menos de 4.000 anos antes de Cristo. Após a pré-história, nós temos a Idade Antiga ou Antiguidade, que vai até a queda do Império Romano. Após a Antiguidade, nós temos a Idade Média, e após a Idade Média, nós temos a Idade Moderna, e a partir da Revolução Francesa, nós temos a Idade Contemporânea, que vai ali mais ou menos entre 1789 até os dias atuais. Então, a história, o estudo da história está pautado nesta divisão. E, na nossa aula, iremos focar justamente na Antiguidade ou Antiguidade Clássica. Vamos ao texto. A divisão da história em períodos ela é essencial para os historiadores organizarem justamente esse conhecimento, No século XX, os historiadores criticaram a divisão feita no século anterior, principalmente por ser centrada na experiência europeia. Essa abordagem é vista como limitada, pois se aplica bem à história da Europa, mas deixa de lado as trajetórias de outros povos. A Idade Antiga ou Antiguidade, ela é dividida em 2 partes. Na Antiguidade Oriental e a Antiguidade Clássica, voltada ali mais para o mundo ocidental, especificamente no que vai ser produzido dentro da cultura greco-romana. Mas vale ressaltar a Antiguidade Oriental. Olha só, a Antiguidade Oriental ela abrange as civilizações egípcia, mesopotâmica, fenícia e judaica, que surgiram na região conhecida pelos europeus como o Oriente.
Essas civilizações floresceram no norte da África e no Oriente Médio, ao redor do Mar Mediterrâneo. E aqui, né, no nosso mapa, nós podemos verificar justamente essa região, né, que é explorada, né, pela história, a fim, né, de entender a Antiguidade Oriental. Tudo bem? Mas, né, o foco específico da nossa aula será a Antiguidade Clássica. Vamos a ela. Olha só, a Antiguidade Clássica abrange a história das civilizações grega e romana. Essas duas civilizações são consideradas como as precursoras da civilização europeia, conhecida como o Ocidente. A civilização europeia é vista como um resultado e herdeira das contribuições da Antiguidade Clássica, incluindo filosofia, artes, ciência, arquitetura, o direito, a história e entre outros, né? E esse legado, particularmente enfatizado no período clássico da história grega, né, está ali nos séculos 6 e 5 a.C. Então, o foco, né, da Antiguidade Clássica está em compreender tudo aquilo que foi produzido no campo social, cultural, né, do direito, da história, das mitologias, dentro, né, daquele espaço, daquele corte geográfico que fica, né, entre a Grécia e Roma. E é dentro desses territórios, né, que vão florescer muitos aspectos do que vive-se hoje no mundo ocidental. Vale ressaltar a importância do legado dessa cultura, né, greco-romana. No mapa, né, que está de amarelo e vermelho, nós podemos verificar o domínio da Grécia, né, e toda a sua vasta extensão. No mapa mais abaixo, verificamos o domínio do Império Romano, né, que com certeza, né, foi um domínio maior que o domínio grego, mas que o legado deixado pelos gregos, né, vai ser tão importante quanto o legado deixado pelos romanos. Vamos ao texto. A Antiguidade Clássica representa justamente o quê? O intervalo histórico que inclui a formação, o desenvolvimento, o auge e o declínio das civilizações grega e romana. Essa experiência histórica é considerado como a origem da cultura europeia. E dentro desse cenário, né, nós iremos explorar pontos importantes e que estão diretamente conectados entre o passado e o presente. Vamos ao período clássico, né? O período clássico da Grécia Antiga, ele abrange 2 séculos e é considerado o momento em que a civilização grega atingiu o seu auge no campo da economia, da política e nas artes. Alguns autores, eles defendem, né, que esse período se iniciou mais ou menos ali por volta de 510 a.C., quando o último tirano foi derrubado em Atenas e a democracia foi adotada. Outros defendem que o marco inicial foram as guerras médicas. A grosso modo, podemos afirmar que o período clássico grego justamente ocorre entre os séculos 5 e 4 a.C. Então, percebe-se o quê? Que dentro da trajetória, né, da cultura grega, nós temos esse período que é o período clássico, né, considerado o auge no desenvolvimento, né, não somente econômico, mas principalmente no campo social.
quando, né, você tem justamente o surgimento daquilo, né, que é empregado até hoje na República, que é o quê? A democracia. Vivemos em um país democrático, né, e que tem, né, como um espelho, né, do passado, justamente aquele sistema que foi criado pelos gregos. É claro, vale ressaltar que a democracia grega, né, lá na Antiguidade Clássica, ela era uma democracia completamente diferente daquilo, né, que vivemos hoje. A democracia clássica grega, ela excluía mulheres, escravos, né, e não tinha uma participação, né, de um todo, muito pelo contrário, ela era exclusora. Enquanto que a democracia que vive-se hoje já é uma democracia que inclui, além de que a democracia grega era uma democracia direta, enquanto a que vive-se hoje, né, na República do Brasil, é uma democracia indireta. Vamos ao texto. O período clássico na Grécia foi uma fase de consolidação das cidades-estados, as polis, caracterizada por notável desenvolvimento econômico, político, tecnológico, cultural e artístico. Essa época foi marcada por duas guerras significativas. As guerras médicas, quando na Grécia, né, luta-se contra a invasão dos persas, inclusive é dentro desse período aí das guerras médicas, né, que você tem muitas produções, né, cinematográficas famosas, inclusive, né, voltadas justamente para esse conflito entre gregos e persas, tá? No qual houve uma união de cidades-estados para derrotar essa invasão, né, persa. Porém, após a vitória da Grécia, especificamente de Atenas, contra essas invasões estrangeiras, institui-se uma nova guerra entre as duas principais cidades-estados. E essa nova guerra chama-se de Guerra do Peloponeso, que, né, vai ser um conflito de antigas aliadas, que eram Esparta e Atenas. Esses eventos vão moldar a história grega e deixam um legado duradouro. Um ponto, né, que merece nossa atenção em nossa aula é justamente o fator da democracia, né, como modelo, especificamente em Atenas. Esse modelo, né, ele era um sistema onde os cidadãos podiam votar e falar, né, sobre os assuntos da cidade. Porém, né, vale ressaltar que nem todo mundo não era considerado, né, cidadão. Você tem justamente somente uma pequena parte da cidade que era considerada, né, cidadã, que eram aqueles chamados de os eupátridas, ou bem-nascidos, que eram os filhos de pai e mãe ateniense. Isso é um ponto muito importante, pois, né, não podemos igualar a democracia que vive-se nos dias atuais com a democracia vivida na Grécia Antiga, tá bom? Na Grécia Antiga, somente os eupátridas poderiam participar ativamente e diretamente nessas decisões, enquanto mulheres, escravizados, estrangeiros eram excluídos dessas tomadas de decisões, tá bom? Porém, esse sistema ele vai servir de base, né? Vai ser aquilo que podemos considerar uma pequena semente, a semente,
né, do sistema democrático que vive-se nos dias atuais. Outro ponto importante, além da democracia, é a filosofia. Tá? Os filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles vão moldar o pensamento ocidental. Suas ideias sobre ética, política, né, pesquisa, metafísica, ainda são estudadas e debatidas. Afinal de contas, você vai ter, dentro da cidade-estado de Atenas, um povo que era voltado para as questões internas, né, de organização política, social, e é dentro desse contexto em que a filosofia, né, irá brotar e ter o seu pilar fundamental, com figuras como Sócrates, Platão e Aristóteles, né, e que vão moldar justamente aquilo, né, que pensamos até os dias atuais, principalmente no Ocidente, a respeito de ética, política, de como lidar com o outro, ou até mesmo como lidar consigo mesmo, né? E as atitudes que eu tomo. Então, a reflexão a respeito do outro e para consigo, né, vai surgir dentro desse contexto de uma sociedade voltada, né, para a organização dos seus conflitos internos no campo social, político e econômico. Esses pensadores, eles influenciaram, né, como pensamos, aquilo que é certo, o que é errado, como governamos, como conhecemos, né, tudo o que existe no mundo. Suas ideias continuam sendo estudadas e debatidas, deixando justamente esse legado importantíssimo. Já falamos, né, da democracia, da filosofia, e não podemos deixar de falar do conceito de arquitetura. Afinal de contas, né, dentro da Grécia Antiga, você vai ter a arquitetura que vai ser extremamente marcada por criações notáveis, como o Partenon. Né? Os gregos, eles estabeleceram esses padrões estéticos duradouros, que são notáveis. Dentro, né, das suas construções, temos as colunas jônias, dóricas, coríntias, né, que estavam e estão presentes nos templos. E esses elementos são designs únicos e continuam a influenciar a arquitetura moderna, sendo incorporados em diversas estruturas ao redor do mundo. Além da arquitetura, temos no campo da literatura. A Idade Clássica Grega, né, ela teve uma profunda influência na literatura e estabeleceu padrões que continuam a ser referência na cultura ocidental. Né? A literatura, ela foi muito influenciada, né, dentro daquilo que chamamos da Idade Clássica Grega e que trouxe muitas ideias diferentes, né, de contar essas histórias, como, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia, né, as epopeias do Homero, que são obras-primas literárias e que influenciaram inúmeras narrativas épicas e poéticas subsequentes. Vale ressaltar, né, que essa literatura e todo esse campo, né, mitológico grego perpetua-se aos dias atuais, principalmente, né, quando nos deparamos com algumas produções cinematográficas de super-heróis, né, pautados totalmente na ideologia, na mitologia grega, né, no Deus do trovão, no Deus do mar. Então, percebe-se justamente a importância dessa construção literária que vem, né, de séculos anteriormente a Cristo, mas que estão presentes e influenciam, né, diretamente a sociedade, né, contemporânea. Além do campo literário,
nós temos os Jogos Olímpicos. Olha só, muito importante, né? É um campo, né? Na verdade, vai ser uma característica grega, né? Que vai começar justamente na Grécia Antiga e vai ser uma tradição, né? Que perdura-se até os dias atuais, inspirando justamente esse espírito esportivo, né? No mundo todo. Esses jogos um legado, né? Eles são um legado extremamente especial e que nos mostra, né, como o esporte pode unir as pessoas e promover uma competição de uma maneira saudável, né? Os Jogos Olímpicos ainda são um evento importantíssimo que celebra, além da excelência atlética, né, desafia o corpo humano, mas também é uma grande celebração e união entre as nações. Além dos Jogos Olímpicos, nós temos outro campo, que é o campo do teatro, né, e drama. O teatro na Grécia Antiga, com peças escritas, né, por dramaturgos como Sófocles, Eurípides, trouxe para o mundo as ideias de tragédia e comédia, né? Essas formas de contar histórias no palco e continua a influenciar a produção teatral moderna, né? Então você imagina como as peças antigas, né, ainda inspiram os dramas e as comédias que assistimos nos dias atuais, mostrando que o teatro é uma forma de arte que atravessa o tempo e continua a encantar audiências ao redor do mundo. Então você percebe que um campo que é extremamente rico, né, dentro da Grécia Antiga e que perpetua-se, claro, que com diversas, né, novas roupagens, mas que é um dos legados extremamente importantes. Assim como o teatro e o drama, nós temos a ciência e a matemática, né? A Grécia, né, fez avanços incríveis na ciência e na matemática. Arquimedes, por exemplo, né, ele fez uma das descobertas mais importantes sobre a geometria e a física, enquanto Hipócrates é conhecido como o pai da medicina por suas contribuições significativas nessa área, né? Os gregos, eles nos mostram, né, com curiosidade e investigação como, né, justamente a curiosidade e a investigação, eles podem levar a grandes avanços e que ainda influenciam a nossa compreensão do mundo hoje em dia. Percebemos, então, né, que já falamos de diversos aspectos que surgem e que estão atrelados à antiguidade clássica, mas que estão estritamente conectados à sociedade contemporânea. E, dentro de todos esses aspectos, né, você tem um aspecto ainda mais importante e que vale, né, a nossa atenção, que é o campo do direito e da política. Olha só, as ideias sobre direito e política, elas tiveram um impacto extremamente duradouro, né? E que essa tradição democrática de Atenas, então esse processo, essa sementinha da democracia que vai surgir lá em Atenas, né, na qual as pessoas participavam das decisões políticas, foi justamente o quê? Uma influência crucial. Além, né, dos debates filosóficos que existiam na Grécia e que vão justamente, né, ajudar a sociedade a compreender o que é a noção daquilo que é o correto e que vai servir de molde, né, para o pensamento jurídico daquilo que é o correto, daquilo que é o certo, daquilo que é o errado, né? Então, é na Grécia Antiga que nós temos essa fonte
fundamental de inspiração para o desenvolvimento dos sistemas, né, políticos e jurídicos ao longo da história, né? Vale ressaltar que a democracia ateniense, ela não é a mesma do estilo e da forma de ser empregado, né, de ser empregada a democracia nos dias atuais. Tá? Lembrando, na Grécia Antiga, você tem uma democracia que exclui mulheres, né, escravizados, estrangeiros, e que só estava atrelada àqueles considerados como cidadãos, que eram quem? Os eupátridas, filhos de mãe e pai atenienses. Além do campo do direito e da política, nós temos as reflexões éticas, né? A ética, justamente, ela vai surgir a partir dos filósofos gregos que pensaram muito sobre, né, o certo e o errado, sobre ser uma boa pessoa e ter responsabilidade. Essas reflexões éticas, né, influenciam justamente até os dias atuais e que traz, né, justamente esse pensar do moral e da responsabilidade, não somente individual, mas também coletiva. Então, pensar eticamente será que esta atitude que eu estou tomando, né, vai trazer um benefício para todos ou somente para mim? Né? Então, o pensar eticamente é justamente, né, essa preocupação no bem-estar social, na coletividade. E isso, né, vai ser, não podemos dizer que inaugurado, porém, né, será muito debatido e você vai ter construções, né, literárias, né, construções a respeito desse debate, né, de como eu, como cidadão, devo me portar na sociedade, respeitando o outro e a mim mesmo. Né? Então, você aí tem conceitos justamente como de ética moral, né, que vão perpetuar-se até os dias atuais e que vão principalmente moldar o pensamento ocidental. Bom, e diante, né, desses pontos em que foram, né, abordados em nossa aula, vale ressaltar que a Grécia Antiga está estritamente conectada com a sociedade contemporânea, em diversos aspectos, nos aspectos políticos, culturais e sociais. Então, você tem aí 3 campos, né, que estão estritamente ligados a esse legado da cultura grega, especificamente, né, da Antiguidade Clássica.